eu tenho aqui ao meu lado, como anunciei no início do programa, um caçador de profissionais, um caçador de talentos, um headhunter. Ele foi qualificado pela revista americana Business Week como um dos headhunters mais influentes do mundo, Alfredo Assunção. Obrigado, Alfredo. Prazer estar contigo aqui. Olha, receber esse título de um dos headhunters mais influentes do mundo é uma honraria ímpar. Realmente faz a diferença. É sinal que reconhecem a gente. Nós estamos aqui na nossa economia tupiniquim. Isso normalmente é dado, esse prêmio, para headhunters que estão nos grandes centros, como New York, Londres, Tóquio. Diz que você em um ano, você conseguiu um número recorde de colocar 350 altos executivos no mercado. Colocou-os com salários vultosos. Sim. Esse foi o seu recorde? Sim, eu diria, na verdade é o seguinte, à medida que o tempo passa, mais você se torna conhecido, mais você se faz necessário, mais você coloca executivos. Então, realmente, nós colocamos muito executivo. O ano de 2011, então, foi um ano maravilhoso. Agora, Fred, eu estou vendo aqui, não é? Você tem múltiplos talentos. Você é escritor e poeta. Sim. Você já publicou mais de 10 livros, Isso. alguns de poesia. Aliás, Isso. eu quero até mostrar aqui. Eu tenho 3 deles aqui. É o Gestão Sem Medo, Como Ser Feliz no Mundo Corporativo, que é um dos livros do Alfredo Assunção. Nós temos o outro aqui, Felicidade, o Deus Nosso de Cada Dia. Falar sobre o que esse? Então, isso é filosofia. Eu te ensino a achar o Deus que todo mundo procura. Sempre que você está feliz, você está com Deus. Basta isso. Como, quando e onde encontrá-lo. Exatamente. É isso? Exatamente. E o Baixo das Mangas? Esse é um romance. É um romance? Baixo das Mangas é um lugar ambientado nos anos 60, um lugar pequenininho, de onde sai muita música e muita poesia. Eu trouxe esses livros, que eu sei que você gosta desse tipo de coisa. Você vai adorar os livros. Começa a ler no Baixo das Mangas, você vai adorar. Você também é músico, compositor? Eu sou músico, eu toco contrabaixo, eu podia ter trazido DVD, depois a gente manda os DVDs e tudo, toco violão, sou compositor. Eu trouxe um disco também, eu vou te dar depois, da minha filha, onde ela grava 8 músicas nossas. Da sua filha? Isso. Você é casado? Sou casado há 37 anos, tenho 2 filhas, uma é musicista, que é essa que gravou um CD agora, e a outra seguiu o lado executivo. Bom, então a pergunta é inevitável. Como é que você se transformou num caçador de talentos? Como é que você pegou esse caminho para descobrir talentos e colocá-los no mercado e, naturalmente, faturar com isso? Claro, sem dúvida. Olha, eu trabalho com recursos humanos desde 1970. Há 42 anos eu faço isso. E eu era diretor de recursos humanos do Chase Manhattan e eu fui responsável, enquanto recursos humanos, por toda a mudança que aconteceu no Chase, que é sair de banco comercial para um investment bank, ou seja, o capital humano é totalmente diferente. E na época eu pedi aos headhunters o que eu precisava, eles me mandavam totalmente algo diferente do que eu precisava. Eu falei, cabe no Brasil alguém especializado em financial service, que é como nós falamos, serviço financeiro. Aí eu saio do Chase, entro para a TASA, como um dos sócios da TASA, com 3 anos lá, que era uma empresa suíça de headhunters, onde eu me torno o primeiro especialista no Brasil, estou falando 1992, e os meus sócios na TASA não começam, enfim, entender bem o que seria ser especializado. Eu resolvo sair da TASA e fundo a FESA. A FESA começa como Financial Executive Search Associates, uma empresa focada e trabalhando com exclusividade no mercado financeiro. E aí eu começo. Hoje você tem essa empresa que trabalha todos os nichos de mercado. Hoje a FESA, com mais a ZAP, que é um spin-off da FESA que recruta mais embaixo, nós somos a maior operação de recrutamento de executivos da América Latina. E você precisa caçar talentos, quais são as áreas mais disputadas, mais favorecidas? Estamos falando de engenharia, de tecnologia de informação. Quais são as áreas que você precisa dar mais duro para achar bons profissionais? E como é que é? A empresa que te encomenda? Eu tenho uma empresa, eu falo, o Alfredo, eu estou precisando de um profissional para determinada área. Isso, um diretor financeiro, um vice-presidente de marketing, um presidente para a tua empresa, um membro para o teu conselho da empresa. Então, normalmente, nós tratamos com os donos, nós tratamos com o conselho, com o presidente, para buscar esses executivos, são os líderes. Mas você só trabalha com profissões de alto nível? Isso, média, alta gerência, essa é a FESA. Aí você Se eu quiser um bom jornalista para minha equipe, tá... Eu tenho a outra empresa que faz esse nível mais baixo um pouco, que é a ZAP.
Ah, é? Isso. Então, quer dizer, eu diria que do entry-level, que nós chamamos, a pessoa entrando no mundo, o primeiro executivo, no primeiro nível da carreira dele, lá no início, entra pela ZAP, a ZAP é especializada nisso. Aí quando você chega na gerência média, um superintendente, aí nós começamos na FESA. E daí vamos até presidência e conselheiros. E quais são as áreas mais procuradas? Vamos lá. Você tem, na verdade, sempre uma demanda muito forte com a área de vendas, área de negócio, marketing, etc. Mas a grande dificuldade do mundo é encontrar grandes líderes para o momento. Que líder, Amaury, não é mais aquele negócio lá da década de 60, de 70, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, hoje você tem que interagir com o teu subordinado, você tem que ter liderança, você tem que se fazer respeitar, você tem que fazer time para você ir em frente. Então, essa categoria é mais difícil que tem. Você encontrar um bom líder que vá fazer a mudança da empresa. E mudança hoje é comum. Então, esse líder é um agente de mudança, ele entra para mudar alguma coisa. Se for para ficar igual, a empresa já está lá. Entendi. Só que ela nunca fica igual, porque o mercado muda e muda e muda. Se você olhar, tudo que está em volta aqui já está obsoleto. Alguém já inventou alguma coisa nova. É isso que nós estamos falando e por isso que a gente cresce tanto. Deve ser difícil, não? Porque quando a gente conversa a esse respeito de Sim. bons profissionais em diferentes setores de atividade, as pessoas falam, os bons profissionais estão todos colocados. É muito difícil. Então, como é que é essa Tirar prospecção? Você vai ter que tirar de um lugar, colocar no outro, ou você também vai prospectar o mercado e ver gente que não teve oportunidade? Ou esses que não tiveram oportunidade devem te procurar ou poderiam te procurar? Podem procurar sempre. Nós recebemos currículos. Nós temos hoje cadastrado conosco 150 mil executivos. Isso executivos estrangeiros e aqui. Nós fazemos parte de um network, que é o 8º maior do mundo, desse tipo de recrutamento que nós fazemos, que é um recrutamento consultivo. Às vezes você fala assim, Alfredo, eu preciso de um diretor financeiro. Por quê, Amaury? Deixa eu descobrir o que é a tua empresa. Eu vou estudar a tua empresa, descobrir qual a cultura dela, descobrir o que a tua empresa gosta para eu trazer a pessoa certa para ti. Veja, Amaury, você está falando talento. O que é talento? Normalmente eu falo, talento? Peraí, Alfredo, talento, cara com PhD, esquece. Talento é se fazer necessário. Você só é aqui dessa instituição, dessa TV, porque você é necessário. Senão eles te mandam embora. A mesma coisa acontece comigo, mas com qualquer um. Então, o talento é se fazer necessário. E é esse talento que nós vamos buscar. Você está dizendo que independe de formação. Independe de formação. De PhD, de faculdade, de universidade, etc. Vou te dar um grande exemplo do que se trata isso. O mundo acadêmico pesquisa o mundo corporativo para descobrir a melhor prática e ensinar em sala de aula. E o mundo acadêmico vive estudando crises. Antigamente a crise era a cada 12 anos, 11 anos. Hoje é a cada 2. O mundo acadêmico, quando descobriu o que é a crise do subprime, Harvard, vamos falar de Harvard, que é a melhor que tem. Harvard foi lá estudar. Nessa hora já tem outra crise, que é a crise soberana. Então, esses líderes não saem mais com a formação adequada do mundo acadêmico. Eu tenho que formar dentro de casa. Então, nessa hora que eu digo, talento hoje é se fazer necessário. E eu vou buscar o talento onde quer que ele esteja para o meu cliente, do tamanho que o meu cliente quer. Entendeu? Mas, Alfredo, você deve viver num mundo de fofoca. Porque você tem que tirar um sujeito de um lugar que é absolutamente necessário de uma empresa. Como você foi contratado por uma empresa concorrente dessa e você vai tirar esse profissional daqui para levar para lá, isso deve estabelecer uma guerra. Então, você já deve ter participado de várias guerras. Muitas. Olha só. Eu quero até que você me dê um exemplo, sem citar nomes de empresas, mas para me dar o histórico. Vou citar um caso maravilhoso. Vamos lá. Eu estava, inclusive, em casa, com cirurgia, me liga o vice-presidente executivo de um baita de um banco multinacional. Esse cara é muito amigo meu. Foi meu trainee no Chase, quando eu era diretor de recursos humanos. Então tem uma relação de confiança muito grande. Alfredo, eu preciso criar a minha área de recebíveis no banco. Você tem condição de fazer? Se você não fizer, eu vou contratar uma das grandes consultorias estratégicas para montar isso. É uma fortuna que se investe, milhões de dólares. Eu falei, ok, eu tenho para você sim. Ele falou, quero o diretor e a equipe. Contrato tudo para ti. E aí fui, já liguei pro cara, o cara foi lá em casa, me visitou, eu deitado, falei, então, topa, rapaz, tem um negócio importante para ti. Puta, Alfredo, isso é legal, vamos. Muito bem, tirei o cara e 6 gerentes dele, botei no outro banco. Uma semana depois, o banco de onde eu tirei me chamou. Falei, ai caramba, vamos lá. Sabe o que aconteceu? Traz tudo de volta. Não, isso eu não posso fazer, eu vou te explicar. Existe ética no nosso trabalho, por incrível que pareça. Você tem ética. Então, o que é a minha ética profissional? Se eu trabalho para um cliente, eu não tiro o executivo daquele cliente. O executivo que eu já coloquei, eu nunca mais eu mexo com ele.
enquanto lá ele estiver. Evidentemente, se ele muda, ou então se o chefe dele me autoriza, por escrito. Muito bem, chega ao banco, só para terminar a história, me deram 5 superintendentes para buscar para eles e mais 2 diretores. Eu falei, o quê? E aí eu dou a proteção, eu não tiro mais ninguém daquele banco por um determinado período. Muito bem, eles me pagaram na frente, sempre pagam na frente, que a gente chama de retaining fee. Uma semana depois cancelaram tudo, mas eu já tinha dado a proteção de 1 ano para eles, então eu não podia mais tirar gente de lá. Aí, passado 1 ano, eles me chamaram de volta, queriam me dar um diretor de vendas internacional, não sei o quê, vai proteger o banco 1 ano. Eu falei, não, agora é prorata. Agora... prorata. Mas agora, o teu argumento para convencer o executivo, sim, provavelmente seja salário. Você vai para lá, vai ganhar mais. Não, em absoluto. Não é? Esquece isso. Hoje, aí que está, o mote hoje é felicidade. Não adianta você ganhar dinheiro, você cultuar um câncer, entendeu? Um ataque cardíaco, essa coisa. Então você tem que ter, Alfredo, eu quero ver se efetivamente eu gosto, eu quero ver qual a carreira que eu tenho, para onde eu vou, para onde está indo a empresa, que hoje é tudo muito dinâmico. E aí depois vem salário, evidentemente, ninguém muda. Eu já tirei executivo ganhando 30% menos do que ele ganhava, que ele queria um projeto de felicidade. Então é muito assim. Agora, Mauri, há que ter confiança, isso é mais que confessionário. Então o cara vai contar para a minha vida dele, e eu vou às vezes chegar e falar, Mauri, não é você que eles precisam. E você vai olhar para mim, peraí, Alfredo, não é você. E eu não abri ainda meu cliente. Eu tenho que te analisar, eu tenho que te conhecer e eu tenho que te assessorar. Você não é uma commodity qualquer que eu tiro daqui e coloco lá, não. Eu crio. Você hoje é meu candidato, mas você só é meu futuro cliente. Você é candidato, daqui a pouco você me contrata. Entendi. É isso que faz a FESA ser uma empresa respeitada no mercado. Por exemplo, eu já fiz posições no Brasil maior do que a metade dos governadores brasileiros. Só para você ter ideia, dos grupos. Então, como é que eu pego um executivo desse? Aí eu vou ligar, oi, Amori, tudo bem? Eu tenho um negócio aqui para discutir contigo. Oi, Alfredo, passa aqui, vamos tomar um café. Eu vou na casa do cara. Então, o cara não vai nem na minha empresa, eu tenho que protegê-lo de toda maneira. Então, esse é o mundo que a gente vive. Agora, por que ele vai? Ele confia em mim. Porque lá atrás, há 15 anos atrás, ele foi meu candidato para uma posição de gerência média, e hoje ele é um suprassumo, é um dos maiores líderes do Brasil, mas ele reconhece no Alfredo que a ética, a seriedade, eu nunca passei a perna em ninguém, nunca escondi nada de ninguém, sempre fui muito sincero, e é isso, você só acredita na pessoa que é crível. Agora, você manda muitos executivos daqui para fora do país? Também. E traz de outros países para cá também? É. Hoje é assim, o mundo, quer dizer, o grande executivo hoje é aquele que tem mala pronta, estou pronto para viajar para qualquer lugar. Se você pegar uma Embev, só para falar uma das empresas brasileiras, que se torna multinacional, é a maior cervejaria do mundo. Tem executivos brasileiros viajando para tudo quanto é lado. E quem tem valor? Quem tem valor é quem pode ser transferido. Se você não quer ser transferido, você não tem valor. Acabou. Porque hoje, ou a empresa é global, ou não existe. Ela vai ser comprada, vai ser fusionada. Então você precisa ter um pé no exterior. E todo o capital, e esse capital humano brasileiro é o melhor capital do mundo. Nós somos miscigenados. Eu posso trabalhar brasileiro, Israel, países árabes, China, Japão, Estados Unidos, Europa. Isso não acontece com eles. Esses caras já guerrearam muito por aí. Então, veja, entendeu? Então, o brasileiro é muito bem visto. Hoje nós somos bem... Ele está bem cotado. Quer dizer, muito o Brasil está bem cotado de uma forma internacional, haja vista agora com Copa do Mundo, Olimpíadas, se fala do Brasil, se fala do Brasil. E eu que faço reportagem fora do Brasil, sou muito melhor recebido do que há 15, 20 anos atrás. As portas se abrem mais facilmente pelo simples fato de eu ser um jornalista brasileiro fazendo reportagens lá fora. E o executivo brasileiro, quer dizer, o profissional brasileiro também está com essa boa imagem. Eles estão sendo paquerados, sem dúvida. Sem dúvida. Você tem hoje brasileiro. Olha, só vou te dar um número, você vai cair para trás. Sabe quantos brasileiros tem fora do Brasil hoje? Eu estou falando de servente de obra, jogador de futebol, até líderes de empresa. 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões. É mais que a população do Paraguai, se não me engano, é mais que a população da maioria dos estados brasileiros. Isso tudo está no... Se você entra num pubzinho irlandês, você não consegue falar inglês. Mas chega lá, é um estudante brasileiro. Como é que você chegou nesse número? Esse número foi feito um trabalho maravilhoso pela jornal Gazeta Mercantil, que existia, era o melhor jornal de negócio. Hoje você tem outros jornais. E na época isso me chamou a atenção. E eu fiquei... Veja, se você for no Ministério do Trabalho, eles vão te falar, não, são só 3 milhões, que é o que tem de registro. Agora, quantos que vão para estudar e ficam, vão no seu... Entendeu? Então, qualquer pub que você entrar na Inglaterra, em Londres, você vai
você vai achar brasileiro. Você começa a tentar falar inglês, o cara descobre o teu sotaque, pode falar português, eu tô com saudade. E aí você está encontrando gente... Você vai a Miami, você não consegue falar nem espanhol e nem inglês. Os caras olham o teu sotaque e falam português contigo. Tá lá. Isso é brasileiro esparramado no mundo todo. Agora, por quê? O brasileiro é bom. O jeitinho brasileiro é bom. Então nós temos uma cultura boa, nós não somos guerreiros e nós aprendemos a trabalhar. Nós tivemos um momento muito difícil, você vai se lembrar, da década de 80, a famosa década perdida, que eu chamo aquilo de mestrado de natureza inóspita. Então nós conseguimos montar essa estrutura de líderes que nós temos hoje no Brasil, que é levado lá para fora, essa coisa toda é melhor do que qualquer Harvard do mundo. Você usou a expressão, o executivo mala pronta. Mala pronta, exatamente. O que significa? Significa que... Estou pronto para viajar, estou pronto para ser transferido. Olha, eu arrumei para você trabalhar na Suécia, em tal posição, com tal salário. Isso. Mala pronta significa a família dentro. Família, exatamente. A família já... A mulher já casa sabendo, meu marido viaja. E os filhos também. Então tem tudo isso. Você tem bancos maravilhosos. Tem um caso específico de um multinacional que a pessoa não vai estudar igual a gente estuda. Eu vou para o primeiro grau, segundo grau, estuda só dentro do banco. Você pega assim aqueles jovenzinhos de 14, 13 anos de idade, recruta os melhores e põe para estudar dentro do banco. Você tem uma universidade. Então esses caras, eles são preparados para ser transferidos para qualquer lugar do mundo. Então ele vem ser presidente no Brasil, vai ser presidente na Ásia, vai ser presidente na América Latina, em algum lugar no México. Entendi. Esse é que é o multinacional. Você quer saber uma coisa interessante? Por que o multinacional é assim? Você pega o PIB da Grécia, que é o motivo maior, vamos dizer assim, da crise europeia, é 310 bi. Você pega a receita do Walmart, 450 bi. Eu estou dizendo, a receita do Walmart é maior do que a Grécia. Entendi. Então o Walmart tem o que? Executivos esparramados no mundo. Assim é a GE, assim todas as grandes empresas. Qual foi a maior transação que você fez? Eu digo, de um executivo, e qual foi o salário dele? Só como curiosidade. Não, vamos lá. Nós colocamos mais de 100 presidentes no Brasil, até agora. Isso é a estatística. A sua empresa? Isso, a minha empresa. Você como headhunter? Isso, exatamente. Eu e meus sócios, né? São mais de 100 presidentes colocados. Aí você fala, desses aí, qual o maior salário? Tem presidente aí que ganhou 5 milhões de dólares. Salário ano, né? Esse é o salário ano. 5 milhões de dólares. Inclui salário, mais bônus, etc. Agora, você tem no Brasil, presidente, por exemplo, de banco de investimento, antes da crise, o cara ganhando 10 milhões de dólares ano. Então, é muito assim. Assim como você tem o Neymar, que é um talento para o Santos, e faz com que o Santos ganhe dinheiro, um executivo desse nível também faz a empresa dele ganhar dinheiro. E por isso ele ganha muito. Então ele ganha bônus de acordo com o resultado que traz. Mas jogador de futebol está dentro do seu business? Não, em absoluto. Não é o caso, não é o caso. Mas é que eu sempre comparo, que ele fala assim, talento. É muito fácil você identificar um talento no mundo esportivo. Quem é o fulano? Aí o cara ganha milhões de dólares. Quando você fala de talento no mundo corporativo, então nós temos que encontrar. E é um pouco mais, que a gente chama de low profile. O cara não quer que fiquem expondo o salário dele. Conta? A idade? Olha, eu diria o seguinte, sempre existe um chinelo velho para um pé cansado. Depende do cliente. Eu já fiz, por exemplo, um diretor para um cliente. Eu conheço, por exemplo, bancos que a pessoa quando se aproxima dos 65 anos, ela é a pessoa obrigada a se aposentar. Isso, é norma. Que eu acho um absurdo dentro da ótica da vida de hoje. Uma pessoa com 65 anos é muito ativa. Ativo, exatamente. Quer dizer, tem muita experiência acumulada, tem muito por fazer. Então, mas deixa eu te mostrar como é que é a vida. Isso é cíclico. Esse executivo que foi encostado há 5, 10 anos atrás, por exemplo, vamos falar de crédito e risco. Eu tenho agora um executivo com 65 anos de idade que foi chamado de volta, vem pra cá. Que a minha garotada não entende nada disso. E aí você precisa desse executivo. Então existe muito disso. Eu já fiz um diretor jurídico para um banqueiro, dono do banco, e era inclusive uma senhora, né? Ele falou assim, Alfredo, quantos anos tem a fulana? Eu falei, olha, ela tem 55. Eu falei, poxa, essa moça tá boa ainda pro nosso banco. Só que ele tinha 75. Então você sempre projeta. Claro, aquilo que você falou, se eu tenho 62, eu olho para 55, é um jovem. Um jovem mancebo que dá pra gente... e é muito assim. O cliente normalmente olha.
Quando você está tratando com a área de recursos humanos, você tem políticas e eles têm que seguir políticas mais rígidas. E às vezes tem essa história da idade. Olha, Alfredo, vamos pensar em 40 anos, 45. Então ele quer alguém com 40, mas com experiência de 30 anos de experiência. Entendi. É muito assim, eu quero o cara bom pra caramba. Novo com experiência. Isso, não vai achar tão não fácil. Vai achar. Então não vai achar aí é tão que fácil. está. Então nós temos que adivinhar que aquela pessoa vai dar muito certo e que vai ajudar a empresa a ir para frente. Agora, você não me respondeu direito, né? Sim, Quais ok. são as áreas mais procuradas? Você está caçando talentos em que áreas? As mais procuradas? As mais Você fortes. falou setor financeiro. Isso, aí veja, você tem... Engenharia, por exemplo. Engenharia hoje é demais, mas engenheiro é um nível mais baixo, que é isso que eu estou te falando. Quando eu entro para buscar o executivo, é o engenheiro que fez o MBA e que se transformou no líder de uma empresa. E é aí que eu entro. Então a formação dele não me é muito importante. Agora, você precisa de engenheiro para todo esse mercado de óleo e gás, que a gente fala. Então, isso falta no Brasil. O nego está falando em pré-sal. Vamos tirar. Não tem tecnologia, não tem ser humano. Falta. Então, é isso que eu te falo do talento. Uma economia de um país só roda se o país tem talento. Como é que eu faço talento? Setor privado faz talento. Como é que eu deixo o setor privado fazer? Reduzindo a carga tributária. Vê que você roda, você fala assim, o Brasil quer continuar crescendo? Tenha talento. Como é que eu tenho talento? Deixa o setor privado formar. Eu formo dentro de casa, eu não formo mais na escola. Então eu tenho um livro chamado Talento, a verdadeira riqueza das nações, que é um contraponto com Riqueza das Nações do Adam Smith. Primeira coisa que eu fiz foi mandei um para a senhora Dilma, mandei um para o senhor ministro Manteiga, falei, gente, presta atenção, eu estou querendo só colaborar. Eu não quero aparecer, não. Agora, ou esse país tem talento, ou então nós vamos virar um grande fazendão, só exportando soja, até ver que a China já está plantando. Então, enfim, a conversa, rapaz, é para falar de quilo. Bacana, Alfredo. Você nos deu aí uma panorâmica bem interessante do teu trabalho, um headhunter, um caça-talentos. E se você pudesse dar uma recomendação para todo mundo que está nos assistindo, para essa meninada, eu me orgulho de ter um público jovem Sem também, dúvida, o que você falaria para eles? Então, o que eu digo? Eu falei de uma definição aqui maravilhosa. Se você quiser uma definição clássica para talento é se apoderar do passado para interferir no presente, criando uma sociedade melhor. Isso é lindo. Agora, talento é se fazer necessário. Se você não é necessário, você não é talento. Entre na sua empresa, entenda a empresa, busque uma empresa que tenha a sua característica, tenha cultura parecida com você vai identificar isso. É fácil, vai num site e lá na empresa você vai ser um talento, é mais um somando. Não viaje muito, que de repente as pessoas falam, essa pessoa não é tão necessária. Exatamente. Não, e tem um outro detalhe fantástico, é estar para servir. Estar para servir, se você olhar, olha uma árvorezinha, uma folhinha que cai na árvore, quando chega no chão, começa a trazer vida. Nós estamos aqui, nós somos micro-organismos vivendo no planeta. Estamos para servir. Eu te sirvo, você me serve. Aí eu crio o time, eu ganho. Entendi. Senão, não ganha. Aplausos para o Alfredo Assunção. Eu vou te homenagear com um presente aqui da Ótica Diniz, nossa parceira. A Ótica Diniz é a maior cadeia de óticas do Brasil. O Arione Diniz é um grande talento, que é o presidente da Ótica Diniz, que criou essa cadeia, está presente em todos os estados brasileiros. Vê se você gosta. Que maravilha. Para você caçar novos talentos agora. Escondidinho. Deixa eu até botar aqui. É da coleção internacional da Ótica Diniz, Calvin Klein. Look at that. Bravo, ficou bom. Parabéns, Alfredo. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado Sucesso. por estar aqui nos ilustrando. Muito obrigado.